Oi, eu sou a Rafa. Oi, eu sou a Andressa. Nós somos do canal Loucodisseia. Sejam muito bem-vindos ao Bookseia. E esse é o nosso episódio sobre o livro A Hora da Estrela, escrito pela autora e jornalista Clarice Lispector. Para a surpresa de algumas pessoas, ela não é brasileira, não, meus amores. Ela nasceu na Ucrânia e veio parar aqui no Brasil, onde se transformou, né? Onde a sua literatura se transformou um marco da história. Além da Hora da Estrela, ela também escreveu Perto do Coração Selvagem, que é muito famoso, é o primeiro livro dela, né? O Lustre, Um Sopro da Vida, entre outros. Gente, eu conheci as obras dela porque, assim, no vestibular que eu fiz, era a leitura obrigatória o livro. Então, eu entrei muito de cabeça nesse livro da autora. Passei muita raiva, muita tristeza com a Macabeia. E, assim, Rodrigo SM, tu não é o único, tá? Que sofre com ela, tá bom? Tu não é o único que sofre escrevendo sobre a Macabeia, entende? Porque, assim, eu sofri demais lendo, tá? Tenha dito isso. Beleza, com esse descarrego de emoções. Não, porque ele já chega, eu sou o único que entende, que não sei o quê. Não, claro que não. Entende? Todo mundo tem uma Macabeia dentro de si. Exato, Rodrigo. Então a gente começa, vamos tentar dar uma contextualizada. E a gente começa justamente com o Rodrigo, que é quem conta a história, né? Que é o narrador do livro. A gente também tem a própria Macabeia, que ganha vida aos olhos do Rodrigo. E é um olhar crítico, um olhar insensível, que ele mesmo fala que tem momentos que ele odeia e momentos que ele ama ela, né? Sim. E a Macabeia é uma personagem ignorante. E ela traz uma sensação que, assim, eu nem sei se chega a ser de tristeza. É desconforto, né? É uma sensação de vazio, assim. De uma vida sem muita luz, Esperança? muita cor, muita esperança. Exato. Porque ela tenta aprender, na verdade, né? E esse, na verdade, é um dos pontos positivos dela, porque ela busca o conhecimento, mesmo não tendo muito acesso. E o problema, na verdade, é que ela não consegue digerir muito bem aquilo que ela aprende, justamente por não ter essa pessoa que ajuda, ou que apoia, ou que incentiva ela. Isso é o que eu acho, né? Óbvio, né? É engraçado, Rá, porque tu falou assim, ela não tem muito apoio, ela não consegue digerir, às vezes, né, o que tá acontecendo ao redor dela. E, assim, olhando, né, parece a Clarice, claro, né, quem escreveu foi o Rodrigo e tal, ali, quer dizer, o narrador e tal. Sim. Fictício. Mas foi a Clarice que escreveu, né? Parece que a Clarice escreveu, tipo, pensando em cada pessoa. Porque eu, às vezes, me sinto uma Macabeia, dependendo da situação. Exatamente. Às vezes eu me sinto totalmente perdida naquele espaço. Eu tenho que... Pra poder entrar dentro daquele espaço, eu preciso estudar, eu preciso analisar o que tá acontecendo. E às vezes tu não consegue digerir exatamente... A crise dos 20 anos. Pois bem, né? Pois é, meu amor. É bem assim mesmo. Eu tenho que estudar, e mesmo assim, estudando, eu não consigo absorver tudo aquilo ali. E aí a gente tentando, fica brava porque a gente não aprende. Que a gente não aprende e a gente continua errando, batendo naquela tecla, como sempre. E nada consegue se resolver, tudo fica estagnado, né? Tudo fica no mesmo lugar. Tem até então, uma parte no começo do livro que o Rodrigo fala, né? Que quem se questiona... Peraí, que tá marcado aqui. Quem se questiona... Vou ter que ler porque essa frase... Quem se indaga é incompleto. E eu achei essa ideia muito interessante. E, inclusive, bateu com o que tu tá pensando, com o que tu tá falando agora. Tipo, se tu for olhar assim. Sim. Pois é, tipo... Todos nós temos uma Macabeia, né? Nem que seja por um período de tempo, anos, meses, sei lá, uma semana, um dia, a Macabeia tá com a gente, né? Exatamente. Independente da situação que seja, claro, né? Cada uma com seu... Sim, com a sua vida, cada um né? E dentro tal, da com sua vida, dentro do seu quadrado. Exato, exatamente. E aí, mais tarde, já engatando, né? No restante, assim, dos personagens, mais ou menos, porque a gente não vai falar um por um. Mas mais tarde no livro a gente conhece também o Olímpico de Jesus,
que se torna o namorado dela. E ele é extremamente desagradável. Ele acaba abusando dela de uma forma psicológica, né? Então acaba sendo um relacionamento tóxico. E ela, por ser ingênua demais, não consegue enxergar isso. Ela não acredita que o amor, sabe, seja uma coisa ruim. Exato. O que me passa muita sensação, né, é de que a Macabeia é muito contemporânea, sabe? Parece que a Macabeia, a história dessa história nunca envelhece. Ela sempre tá presente e ela sempre se faz presente em qualquer situação. A gente tem pegado uns livros... né? Sim, a gente tem discutido muito sobre livros atemporais e esse é mais um que entra para essa função de atemporal. Tá, então assim, logo de cara a gente tem o Rodrigo se enrolando pra contar a história da Macabeia, né? Entre idas e voltas, claro, dentro do sentimento do personagem, né? E pra gente começar a entender do que ele tá falando, desse sentimento dele, dessa dificuldade que ele enxerga não, mas que ele vem contar a história da Macabeia, né? Eu vou ler um trechinho pra vocês terem mais ou menos a noção. Escrevo por não ter nada a fazer no mundo. Sobrei e não há lugar para mim na terra dos homens. Escrevo porque sou um desesperado e estou cansado. Não suporto mais a rotina de me ser e se não fosse a sempre novidade que é escrever. Eu me morreria simbolicamente todos os dias. Mas preparado estou para sair discretamente pela saída da porta dos fundos. Experimentei quase tudo, inclusive a paixão e o seu desespero. E agora só quereria ter o que eu não tivesse sido e não fui. Eu não li errado, tá, gente? É que realmente é uma escrita... que não faz parte do nosso cotidiano. Fora assim do contexto, mas é o que tá ali na página mesmo, né? Na página 21 da nossa edição, claro, né? Não sei como é que são as outras edições, né? Edição da Só roupa. retomando. Ele chega a mencionar, né, nessa escrita dele, na realidade, ao longo do livro, ele chega a mencionar que só ele sofre por ela, né? Ok, é o ponto de vista dele, não podemos discutir, até porque é ele que tá narrando a história da personagem, então a gente identifica que ele sente aquilo mesmo, né? É a pessoa mais próxima. Exato, mas a partir do momento que tu vai conhecendo a história da Macabeia, ele vai te contando, tu vai lendo o que tá acontecendo com ela e tal, é impossível tu não sentir nada. É humanamente impossível. Eu não gosto de sentir pena das pessoas, porque eu acho que pena a gente não tem que sentir, né? Mas é difícil, né? É completamente difícil não sentir nada. Engatando, assim, mais ou menos essa tua linha de raciocínio, o livro traz essa experiência desagradável, né? É uma leitura desagradável, é uma leitura que incomoda, porque, como tu mesma disse, é impossível a gente não sentir nada. Então, a partir do momento em que a gente sente alguma coisa, não é um sentimento, assim, muito bom. Porque depende, eu acho, na verdade. Porque se tu tá vendo de fora como ele, não é. Não sei, eu acho que tem 2 pontos de vista, mas tá, vamos trabalhar nesse. Porque, claro, a sensação que o livro te traz é que tu tá aprendendo, mas a sensação de tu... se tu fosse ela, não é boa. Não sei se ficou claro, mas é por aí. Sim. E ele é um livro mais relax, entre aspas, porque ele não é um livro com ação corporal, mas ele é um livro muito introspectivo, né? Que deixa a gente refletindo sobre N coisas. É aquele tipo de leitura que não é corrida, porque apesar dele ter apenas 87 páginas, tu não consegue ler ele numa sentada. Assim, consegue, mas tu não vai digerir ele da forma certa, absorver ele da forma certa. Porque tu precisa sentar, ler, entender e ter o tempo pra conseguir degustar tudo isso. E então, eu acho que ele não é, tipo, a quantidade de páginas não quer dizer nada. Porque não é uma leitura fácil e ela é muito intensa. E eu acho que pra gente ler esse livro, a gente precisa ter um mínimo de empatia, sabe?
pegando essa linha que tu falou, Ra, é um livro curto, mas é uma história que permanece na tua mente, né? Depois que tu fecha, demora pra conseguir pegar digerindo. outra tu coisa. fica pensando e raciocinando tudo o que aconteceu. Tem muita questão também de simbolismo, Sim. questão também de empatia, né? Principalmente com a personagem, a Macabeia. Com certeza. E muito da vida dela, essa é a realidade. Ok, acontece no mundo dela, acontece com ela. É a vida dela, né? Essa é a realidade. Mas muito do que acontece com ela, acontece com a gente, né? Como eu tava falando no início, né? Parece que em algum momento da tua vida tu foi Macabeia, entende? Se tu não for Sim. antes, tu vai ser um dia. Porque tudo que acontece com ela, de alguma maneira, acontece com a gente. Claro, de formas diferentes, mas às vezes até com a mesma intensidade, né? E com aquelas pegadinhas ali de simbolismo que a Clarice vai jogando e tal. Principalmente ali mais pro final, né? Sim. Que é a hora que ela Maravilhoso. vira realmente uma estrela. Sim. Ai, meu Né? Deus do céu. Depois está lá. Vamos lá. Já tô puxando lá pro final, né? Mas retomando assim, o que eu quero concluir disso é que realmente é uma história que te impacta e te marca. Dificilmente tu vai esquecer dessa história. E facilmente vai estar ali na roda de conversa quando tu vai falar de Clarice Lispector. Tipo, é impossível não mencionar a Hora da Estrela. Né? Impossível. Mencionar, tipo, a Macabeia e não se identificar com as coisas que ela vive, né? Bom, não é uma narrativa linear, né? Na realidade, ela é dividida em vários atos, 2, 3 por ali. Uma mais focada no Rodrigo SM, né? Que é bem no início, que ele vai contando, vai explicando os motivos dele contar a história da Macabeia pra gente. E a outra já é mais ou menos da perspectiva da Macabeia, mas é ele contando as experiências que ela teve, né? A vida dela. Ela é uma tatilógrafa, né? Ela vive disso. Ela gosta muito de escutar rádio. Ela vive naquele mundinho dela, onde as coisas são difíceis, mas de alguma maneira ela passa, né? Alguma esperança pra gente de que aquilo vai mudar. Né? Por mais que ela seja tímida, ela seja quieta, ela seja introspectiva. Porque ela é interessada. Sim, exatamente, essa palavra aí. Parece, de algum momento, por mais que seja aquela sofrência, né? Toda hora. Parece que ela vai ter um respiro, uma redenção. Sim, mas ela passa aquela esperança de que não, vai mudar, entende? Em algum momento vai mudar. Tô levando sapo aqui, mas vai mudar. Não é possível. É interessante também falar que o Rodrigo, né, o narrador ali, fictício, ele é um personagem muito decidido, né? Eu não vou contar sobre isso, mas eu vou dar vida a isso, a essa história. Eu preciso mostrar isso. E ao longo do livro... Deixa eu te cortar, porque esse início do livro é magnífico. O jeito como foi escrita a indecisão dele... deixa a gente com mais vontade de chegar no ápice, de chegar no livro. É uma indecisão pra aprender, né? Exatamente, né? Cara, é muito bom. Pra quem é ansioso, é um problema, tipo... É um problema. Caralho, eu quase morri, porque eu queria chegar logo na história e ele falando, mas... Falando. É magnífica essa introdução desse livro. Desculpa te cortar, mas eu precisava falar. Não, mas claro, né? Imagina, né? É aquela indecisão dele, mas ao mesmo tempo é um personagem muito decidido, né? Porque ele já chega assim, não, eu tenho que contar, porque eu não sei o quê, porque é importante, eu preciso mostrar. E ao longo do livro ele também busca essas respostas, né? Ele também busca, através da Macabeia, através de contar a história dela, a si mesmo, né? Porque também tem muito da reflexão dele como uma pessoa, como um homem ali e tal, na sociedade. Da vida dele, né, em si, e em conjunto com a Macabeia, né? Ele busca por uma identidade também a todo momento. E ele nos mostra como é difícil, ao mesmo tempo, conviver com a Macabeia, né? Como existe essa digressão entre eu vou abraçar ela agora ou eu vou me afastar dela. Sim, foi o meu primeiro contato com o livro e com a autora. E
como eu falei, eu fiquei abismada, eu fiquei apaixonada, eu fiquei loucamente cega pela genialidade da Clarice em escrever. Porque ela consegue deixar as coisas muito palpáveis, sabe? A sujeira, o ar, as locações, é tudo muito sujo e a gente consegue sentir isso. E autores que conseguem trazer essa sensação pra gente, eu acho genial, genial. E é um livro que a gente não espera pelo fim. E quando ele chega, a gente fica meio, sei lá, desestabilizado, sabe? Porque realmente é inesperado. E, cara, a metáfora que tá por trás de encontrar a estrela, sabe? Eu acho que, cara, faz muito sentido e é lindo demais. Não só pelo símbolo da Mercedes ser estrela e blá blá blá, que isso também faz sentido, então ajuda, tudo Sim. conversa, né? Mas toda a simbologia de morrer e virar uma estrela, tudo que acarreta pro fim, assim, eu achei genial. Genial, lindo, incrível. É uma novela, né? É um romance Exato. novela, né? A gente se identifica... Eu me identifiquei muito lendo pela primeira vez também. Parecia que eu estava lendo um enredo de novela. Aham. Mais do que... Não que todos os livros, na realidade, dá pra adaptar pra uma novela, né? Sim. Obviamente, porque se adaptam pra filmes de, sei lá, 2 horas, é super possível, né? Mas eu me identifiquei muito. Realmente parecia que eu estava assistindo, realmente. Olhando pra Macabeia, vendo ela e assistindo uma novela. Porque é muito, muito enredo de novela. Claro que é uma coisa mais focada na personagem, né? Sim. Mas mesmo assim, eu Não super tem me outros identifiquei. focos, né? Sim, eu super me identifiquei. Parecia que eu tava, sei lá, olhando uma novela das 9. Porque, olha... Olha o exemplo, né? Novela das 9. Mas eu achei muito novelesco o enredo, né? Embora, na realidade, tenha sido adaptado pro cinema, né? Sim. Eu só não sei que ano que foi. Eu também não Mas eu me sei. lembro de ter sido adaptado pro cinema. Eu particularmente não vi o filme, realmente só Mas eu não só li sei o se livro, eu gostaria né? de ver. Aquela indecisão, né? Nunca sabe, né? Acho Será que que eu vai vou ser deixar bom? na minha memória, na minha cabeça, que tá sim. mais bonito. Vou deixar aqui, ó, só as palavras me guiarem. Bom, a Rafa falou, né? Que a Macabeia, então, pra quem não sabe, mas vamos dar um spoiler aí, né? Mas a gente acha que vocês sabem, né? Porque é bem conhecida essa história, né, Rafa? A Macabeia acaba, então, morrendo, né? Bah, gente, parece que as coisas vão melhorar, que ela vai conseguir sair daquela vida tão árdua. Mas as coisas não melhoram. Na realidade, melhora um pouco, porque ela vai visitar, né, uma cartomante, né, a Madame Carlota. E a Carlota dá uma previsão pra ela de vida maravilhosa, né? Diz que ela vai encontrar um homem estrangeiro, louro, de olhos azuis ou verdes, olhos claros, só né? cortando não, te interrompendo e acrescentando que a Sim. gente não falou sobre o namorado dela que acabou trocando ela pela amiga, né? Ah, Então por eu ia falar isso, né? Vamos contextualizar porque a gente vai falando e esquece dos negócios. Normal, né? A gente vai emendando nunca mais, né? Tá, mas eu continuo com a Madame. Tá. Aí ela vai lá na Madame e tal, na Carlota e tal, dá uma revisão super maravilhosa, né? Que vai encontrar um boy pra ela, que sim, vai casar com ela, a vida dela vai melhorar drasticamente, vai virar uma pessoa feliz na realidade. Só que o que acontece? A Macabeia, então, é o nosso único momento de felicidade, né? Porque a Macabeia sai de lá toda feliz, alegre, né? Sim, a gente pensa, Tipo, caramba, vai dar certo, é agora. É agora, finalmente, essa mulher vai ter alegria. Tipo aquele super finalzão de novela, né? Maravilhoso, né? Que tudo se resolve. Só que assim, gente, a protagonista sai de lá, a Macabeia, e ela é atropelada, igual a Rafa falou, gente, que pela uma tristeza. Mercedes. Né? Então, todo aquele desejo que ela teve... sonho também. Não de ser sonho na realidade, né? Porque realmente era um sonho dela mudar de vida, né? Acaba terminando, né? E até a Rafa comentou ali, fez a analogia
ela trabalhava pela Mercedes, né? Pelo carro Mercedes. A Rafa comentou ali sobre a analogia, né? Da estrela, né? Por isso que a personagem acaba virando uma estrela. E o nome do filme... O nome do filme não, desculpa. O nome do livro se chama A Hora da Estrela, né? Talvez não necessariamente, que nem eu falei, não necessariamente por causa da Mercedes, mas todo o contexto de morte, vida, pós-vida, de virar uma estrela, dela se comparar, gostar muito da Marilyn Monroe, sabe? Querer ser conhecida. Então, tudo entra nesse contexto de estrela, de brilhar, de... Sim, e até mesmo a perspectiva da Madame falar pra ela que ela vai conhecer um homem estrangeiro, né? Que vai ser bem de vida. Sim. Que vai ter uma aparência razoavelmente muito bonita. Então, você ser atropelado, né? Por um Mercedes, já dá aquela analogia... de que, né, realmente... Morreu sendo algo a mais, sendo poderosa, entre aspas. Não achei a palavra. Sim, ela vai de encontro com o que a Madame falou pra ela, né? Sim, e o engraçado é que a mulher que saiu de lá antes, ela falou que ia ser atropelada, né? Uhum. Então... Ó, o spoiler. Ah, né? De ter spoiler o livro todo. o episódio todo. Ah, mas é isso, assim. Não tem... Tu quer complementar do namorado dela que deu pé na bunda dela? Não, era só pra te cortar, não. Eu tô falando cortar, mas era só pra contextualizar. Porque a gente tava falando de outro homem e a gente nem comentou sobre ele ter trocado ela pela amiga de trabalho dela. Era só pra dar uma contextualizada mesmo. O namorado dela, né, o Olímpico, acabou trocando, né? Ela por uma colega de trabalho e tal. Carioca da Gema. Assim, só que ele era muito abusivo com ela, né? Então, assim, graças a Deus foi embora, né? Resumindo. Graças a Deus. Como eu já falei, foi o meu primeiro contato com o livro. Então, eu amei a forma que ele foi escrito e por muito, 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 muito tempo eu me questionei do porquê eu não me identificar e não me sentir confortável com a literatura brasileira. O que, por sinal, tá mudando. Quero deixar isso bem claro, porque agora as coisas estão mudando. Então, a minha percepção, a minha perspectiva, tudo tá mudando. Mas a verdade é que a nossa realidade, a realidade brasileira, a realidade do Brasil, ela é assim. Ela é pesada, ela é miserável, ela é cruel. Então, é exatamente isso que os escritores trazem pra gente. Então, faz um pouco de sentido com o eu... Até perdi a palavra, mas... Eu não consegui me encontrar dentro disso... Porque eu gosto de fugir da realidade. Eu gosto de um livro de ficção, sabe? De magia, porque eu tô saindo da realidade. Então, ler esse tipo de livro me traz a força pra realidade mais brutal que tem. Uhum. Então, é por isso que eu demorei pra descobrir o motivo. Mas é maravilhoso poder ter esse contato com esse tipo de livro, com esse tipo de escrita... Porque a gente consegue sair fora da nossa bolha. A gente consegue ver que, sim, existem outras pessoas no mundo e que essas pessoas também sofrem e muito mais do que a gente, sabe? Sim, eu vou te falar, né? Falar pra ti, pra nosso público aí que estiver escutando, que os primeiros contatos que eu tive com autores brasileiros... Eu me senti muito desconfortável lendo. Uhum. Eu acho que vai de encontro com o que tu falou. Porque não era uma leitura que eu estava acostumada, entende? Exatamente. Eu comecei a perceber que ali, principalmente esses autores mais regionais que escrevem mais sobre a sua região, eu comecei a sentir muito desconforto, mas ao mesmo tempo eu comecei a sentir que eu estava lendo sobre a minha realidade. Exato. Talvez não seja exatamente sobre a minha realidade, porque eu não estou no estado, mas é algo que está muito próximo da gente. Exatamente. E isso começou a
abrir a É minha diferente mente. da gente ler Harry Potter e ficar morrer esperando a carta de Hogwarts e saber que ela nunca vai chegar. Sim, com certeza. Ali é uma realidade crua, nua, muitas vezes explícita, mas é a nossa realidade, a realidade que tá próximo, que tá aqui, Exatamente. né? Tá aqui Por no mais Brasil, que a gente não entende? aceite. E se tu abrir um site de notícia, tu vai ver aquela realidade, sabe? Então, de alguma maneira, isso me causava muito desconforto, eu ficava muito inquieta lendo, e eu raramente conseguia terminar algum livro de algum autor que fosse brasileiro. Realmente só se, por exemplo, fosse leitura obrigatória ou realmente precisasse ler pra fazer algum trabalho ou terminar alguma coisa. E é bem interessante porque eu comecei a pegar mais, a ler mais alguns autores. E hoje já é um pouco mais fácil pra mim, sabe? Sim. Entrar naquela história, me expressar dentro daquela história na realidade, entender o que tá acontecendo. Se identificar dentro da história. Exato. Mas mesmo assim ainda é uma coisa muito complicada pra mim, porque é a realidade mais perto, né, mais próxima que a gente tem, mas mesmo assim uma realidade que eu não consigo me identificar. É incrível. Eu leio um livro de fantasia, de ficção, parece que Eu é ia a te minha falar, realidade. sejamos sinceros, se tu tivesse que escolher fugir da realidade, ler um livro, sei lá, vamos ler o Hobbit, um mundo totalmente diferente, ou vamos ler exatamente o que tá acontecendo na nossa vida, qual que é o mais confortável pra ti? É óbvio que é o Hobbit. E geralmente vai de encontro fugir da realidade, né? Porque a gente Exato. passa o dia todo dentro da nossa realidade. Exatamente. E a primeira coisa que a gente quer fazer é desligar, colocar no off e sair daquilo ali. É, exatamente. Então, é muito Só mais que quando a confortável, né? gente entra em contato com esse tipo de livro, de leitura, a gente vê que sim, é muito necessário a gente ter esse contato. Então, é maravilhoso. E é aquele livro que é um livro também que é muito bom para começar a quebrar esse preconceito, sabe? E também, como a gente já falou, é um livro difícil, impossível, eu acho, de tu esquecer. E a gente, porque a E é gente curtinho, precisa... né? Hã? E é curtinho também, né? Sim, Vale uma tentativa, né? Pra quem não leu, né? exato. Então a gente precisa desse tempo, assim, pra pensar no que a gente leu. E com certeza, com toda certeza, com toda certeza do mundo, ele vai ser aquele livro, vai ser um daqueles livros que tu vai reler futuramente na tua vida. E entender, absorver ele de uma forma totalmente diferente. Então eu acho que ele nunca vai cansar de ser genial e atemporal. Exato. Foi o primeiro livro da Clarice que eu li. Foi a primeira vez que eu entrei nesse mundo da metalinguagem dela. E simplesmente eu adorei A Hora da Estrela. É um livro bem curtinho, né? A gente tá falando disso. Numa sentada tu lê. Mas nem por isso deixa, né, de ser fácil, né? Pra mim é um desafio realmente. Sim. Até hoje, virar as páginas. E eu não esperava ter que ler sobre uma vida tão miserável, tão difícil como a da Macabeia. Eu me senti dentro de um limbo. Tinha alguns momentos que eu estava completamente dentro de um limbo. Mas por mais que eu quisesse sair daquela situação, eu não conseguia. É uma história, assim, que te deixa marcas, te deixa lembranças. E eu gosto assim, né? Mesmo que seja triste. Ah, com certeza. Tem que Pra marcar. somar, vem. Eu acho que nenhuma leitura é em vão. Eu acho que qualquer leitura é pra somar. Então, é isso aí. Então, esse foi o nosso episódio sobre A Hora da Estrela. Muito obrigada se tu teve paciência para escutar a gente até aqui. E nós esperamos que vocês tenham gostado. E se vocês têm alguma sugestão, crítica ou comentário, que é muito importante, por favor, mandem e-mail para locodisseia@gmail.com com o assunto Bookseia ou podcast, se vocês preferirem. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook, @locodisseia. E muito importante também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Mais do que importante, né? Necessário! A gente tá fazendo temporada das premiações, então vai lá conferir, né, no nosso canal no YouTube. É só colocar lá
Lá na barra de pesquisa, Locotseto, vai achar, é facinho. Se inscreve lá e vai assistir nossos vídeos, porque a gente tá fazendo crítica de todos os filmes que estão sendo indicados às premiações, né? Globo de Ouro, Saga Awards, Oscar que tá chegando. Então vai lá conferir, deixa o like. Muito emocionante, tá chegando, tá chegando. Vai lá conferir, deixa o like, tá? E se inscreve, ativa o sininho, tá? Porque toda semana tem vídeo. Esse episódio foi escrito por Andressa Mendes e Rafaela Meirelles, com a edição de Alicia Franzen. Muito obrigada pela tua companhia e até a próxima. Tchau! Tchau!